Olá, então vamos ao terceiro vídeo desse estudo sobre a esperança messiânica entre os judeus antes de Jesus. No primeiro vídeo falamos sobre o Antigo Testamento e depois no segundo vídeo sobre alguns textos preservados em grego e que trazem alguns dados interessantes sobre essa esperança, né, do que circulava na mente dos pensadores judeus. E agora eu leio dois trechinhos, lógico que haveria muito mais a ler, mas eu leio dois trechinhos de documentos encontrados entre os manuscritos do Mar Morto e que nos ajudam a entender agora um pouco mais, um pouco melhor a diversidade do que se pensava, né? Então, o manuscrito que foi catalogado como 4Q521, às vezes chamado de Apocalipse Messiânico, diz assim: pois os céus, essa partezinha do pois os céus é uma reconstrução, mas o texto mesmo está dizendo assim, o final da palavra céus e a terra ouvirão ao seu Mashiach. E aí você lembra lá do primeiro vídeo, Mashiach é ungido e é na nossa linguagem, né, uma transliteração, o Messias, ou seja, o céu e a terra ouvirão o seu ungido, ou o seu Messias, o seu Cristo, né, em grego se diz Cristo. E tudo que neles há não se desviará dos preceitos dos santos. Fortifiquem-se vocês que estão buscando o Senhor no seu culto. Vocês não haveriam de encontrar o Senhor, todos os que esperam nos próprios corações? Pois o Senhor considerará os piedosos e chamará os justos pelo nome, e seu espírito pairará sobre os pobres e renovará a confiança em sua força. Pois ele honrará os piedosos sobre o trono de um reino eterno. Aparece o reino eterno de novo aqui. Lembrem da promessa para Davi que eu mencionei lá no primeiro vídeo. Isso aparece no Salmo de Salomão de novo, de um reino que não ia ter fim e diferente. Aparece uma esperança de um rei também muito especial lá em Fílon de Alexandria. Mas vamos lá. Sobre o trono de um reino eterno, libertando cativos, dando vista aos cegos, endireitando o tortuoso, e para sempre me apegarei. Aí tem uma lacuna no manuscrito, né? Lembra que o manuscrito do Mar Morto é um texto que não veio limpinho, né? São manuscritos com problemas de buracos, de falhas na conservação, obviamente, já que são tão antigos assim. E em sua misericórdia não tardará. E o Senhor realizará atos maravilhosos como nunca houve, assim como ele disse. E aí tem uma breve lacuna de novo. Curará feridos graves e fará os mortos viverem. Ele proclamará boas novas aos pobres. E aqui nós percebemos duas coisas interessantes. Esse texto que estava entre os manuscritos do Mar Morto, escrito em hebraico, ele tem uma proximidade muito grande com Isaías, com palavras de Isaías sobre essa era messiânica, né? E tem uma conexão muito forte com palavras de Jesus, especialmente palavras de Jesus naquela resposta que ele envia a João Batista, quando João Batista manda a pergunta com os seus seguidores, né? João Batista está preso e manda perguntar para Jesus: olha, é o Senhor ou eu devo esperar outro, né? Nós devemos esperar outro. E aí Jesus dá essa resposta sobre o evangelho ser pregado aos pobres, sobre os cegos verem e tudo mais, que é trazido de Isaías. Veja como isso é mais aproximado, né? Como temos essa esperança aqui entre alguém que preservou esses manuscritos do Mar Morto, essa esperança messiânica muito mais próxima do que nós temos em Jesus. É claro que isso não é idêntico também, né? A esperança toda não é essa aqui. A gente tem os outros textos que também circulavam por ali, que vão revelar um pensamento diferente. E uma diferença que sempre vai aparecer, né? Como apareceu no caso do Salmo de Salomão, é o que acontece com os gentios, né? E o lugar dos gentios nessa esperança messiânica. Mas eu leio outro
texto também preservado entre os manuscritos de Mar Morto, outra caverna, na verdade aquele é da caverna número 4, esse aqui é um QS, ele é catalogado assim. Lá na coluna 9, diz assim: eles não devem se afastar de nenhum conselho da lei. Isso aqui, desculpa, é a regra da comunidade, né? Então são regras aqui. Eles não devem se afastar de nenhum conselho da lei, de modo a andarem na completa teimosia de seus corações. Mas em vez disso, serão regidos pelos primeiros direcionamentos com que os homens da comunidade começam a ser ensinados, até que venha o profeta e os Messias de Arão e de Israel. O interessante aqui é que aparece essa regra, né, de como que as pessoas devem se portar numa observação muito detida da lei, nessa expectativa, né, não é um cumprir da lei simplesmente para sempre, simplesmente isso, é tudo que nós temos, mas é na esperança de que virá alguém. Mas quem virá? O profeta, e aí eu lembro daquele texto de Deuteronômio que eu mencionei no primeiro vídeo, né? E os Messias, não é um Messias só, aqui são dois Messias. E aí ele fala os Messias, né, de Arão e de Israel. Parece ser uma referência muito clara a algo que eu mencionei no primeiro vídeo também, de que o ungido no Antigo Testamento era o rei e também o sacerdote, né? E aí por isso ele fala de Arão, sacerdote, e de Israel ele deve estar pensando no reino. Então ele espera, na verdade, a vinda do profeta, do Messias sacerdotal e do Messias de um reino, né? Um Messias rei. Isso é muito interessante, né? Também preservado isso entre os manuscritos do Mar Morto, não necessariamente escrito na mesma época, né? Mas isso aqui também é anterior a Cristo, assim como aquele que falava dos pobres e até de ressuscitar mortos também, é anterior a Cristo. Mas veja como é interessante, né? Como que as pessoas poderiam esperar, a partir daquilo que foi semeado pelas escrituras do Antigo Testamento, esperar coisas diferentes, porque a mente e as tradições vão se criando e vão formulando esperanças diferentes. E aqui essa esperança separou essa coisa, né? Esperava um Messias sacerdote e um Messias rei. Do nosso ponto de vista, nós que conhecemos a revelação em Cristo, nós vamos dizer assim, o erro deles não é que havia um sacerdote e havia um rei. O erro era separar as coisas e não entender que o Messias era tanto rei como sacerdote, né? Tanto sumo sacerdote quanto eterno rei, que é Jesus Cristo. Mas eu vou deixar os manuscritos do Mar Morto um pouquinho e falo agora rapidamente dos Targumim, que são esses comentários ou traduções em aramaico do texto hebraico do Antigo Testamento. Era usado na sinagoga, né? Primeiro uma leitura do texto bíblico do Antigo Testamento em hebraico e em seguida do Targum, que é esse comentário ou tradução em aramaico. Muitos entendem que era só tradução, né? Uma tradução porque o povo não entendia hebraico, mas há uma teoria diferente que diz que não é uma tradução, na verdade é uma paráfrase interpretativa. E não era porque as pessoas não entendiam o hebraico, é porque precisava se fazer um comentário muito próximo do texto bíblico, e que se fosse feito no hebraico usado pelo povo, eles poderiam confundir e achar que ainda era a leitura do texto. Então mudava-se com esse recurso para poder fazer um texto muito aproximado, em paráfrase, mas claramente as pessoas sabendo, isto é um comentário, né? E mesmo muitas pessoas que entendiam ainda o hebraico, se aproveitavam do aramaico aqui porque era um comentário a mais, não era simplesmente uma tradução. E aqui nos Targum, que tem toda uma questão cronológica também dos Targum, e aqui eu vejo que talvez eu tenha que fazer um vídeo de fechamento, porque o meu tempo não vai dar para falar tudo aqui. Os Targumim, né, o plural de Targum é Targumim, eles acrescentam informação ao texto bíblico a partir de uma interpretação da época, né, do que se entendia desse texto, o que os que interpretavam diziam, né? E muito do que acrescenta aponta para um Messias, né? Para
para uma realidade que no texto bíblico está discreta e aqui fica explícita na interpretação dos Targumim. E aí, por exemplo, o Targum lá para Gênesis 3,15, o famoso proto-evangelho, ele parafraseia isso assim, nessas palavras: a descendência da mulher fere a cabeça da serpente, cumprindo a lei de Deus, né? Cumprindo a lei de Deus. E tem o calcanhar ferido quando falha na observação da lei. Não é a interpretação cristã que a gente tem desse texto, mas veja só. A serpente não tem cura, mas o calcanhar tem cura no dia do rei Messias. Veja que o calcanhar tem cura na vinda do Messias, né? É interessante isso aqui porque está trabalhando Gênesis 3,15 de uma forma bem diferente do que aquela que é entendida pelos cristãos, mas também está associando o desfecho de Gênesis 3,15 à presença do rei Messias, né? Uma presença messiânica, então há uma esperança messiânica aqui. Agora, Números 24:17, que eu mencionei no primeiro vídeo, né? Eu vou ler o texto bíblico e como que ele é interpretado aqui no Targum. O texto bíblico é: eu o vejo, porém não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Esse é o texto bíblico da Torá. A tradução e explicação disso aqui: um rei poderoso governará a partir da casa de Jacó. Ou seja, essa estrela é um rei que reinará a partir da casa de Jacó. E o Messias será exaltado, um poderoso cetro da parte de Israel, e ele matará os nobres de Moabe e esvaziará toda a descendência de Sete. Veja que realmente esse texto aqui, que a gente precisava pensar, será que a gente vai conectar isso com o Messias? O Targum conecta com o Messias, a esperança messiânica está aqui. A gente pode ainda pensar alguma coisa interessante, né? Estrela e rei estão unidos aqui nessa estrela de Jacó, tem tudo a ver com um rei que haveria de vir. Isso pode nos fazer lembrar do entendimento dos magos do Oriente dos sábios do Oriente lá em Mateus, né? Que eles veem uma estrela e associam e procuram um rei de Israel que nasceria, né? Relacionado com essa estrela. Isso é interessante. Alguém pode pensar assim, alguém pensou assim, será que essa esperança associada à estrela tem a ver com esse entendimento refletido no Targum do texto de Números 24:17? É possível. Jesus, lá em Apocalipse 22:16, curiosamente, é a estrela em si, né? Não só anunciado pela estrela, mas Apocalipse 22:16, ele é a estrela. Isso é interessantíssimo, né? Como é que um texto discreto do Antigo Testamento, trabalhado pela tradição, trabalhado pelas leituras sucessivas desse povo que temia a Deus, mas nem sempre acertava nas suas leituras, como é que isso vai cultivando uma forma de esperança diferente de lugar a lugar, de época a época, né? Eu fiz essa observação sobre a dificuldade cronológica dos Targumim, porque eu mesmo já fui muito crítico disso, né, de usar um Targum que, na verdade, ele é de séculos depois de Cristo para falar do que nós temos no pensamento do tempo de Cristo. Mas é verdade e é até, de certa forma, convincente que essa esperança messiânica explícita nos Targumim não seria inserida aqui pela tradição judaica posterior. Pelo menos é difícil pensar isso, porque a tradição posterior ia tender a afastar essas referências que fariam pensar em Jesus Cristo, né, em Jesus de Nazaré como Messias. A tendência seria mais apagar isso do que inserir. Então é mais provável que isso já circulasse, esse tipo de interpretação realmente já circulasse antes de Jesus, né? Antes de Jesus Cristo, antes da querela entre sinagoga e
a fé em Jesus Cristo como Messias. Eu sei que isso ficou muito técnico, desculpa se está confuso, mas no último vídeo, que vai ser o quarto, que eu não esperava fazer, eu tento fechar isso tudo aqui de modo a fazer sentido. Um abraço e até logo!